E aí, meu case de sucesso. Muito bom ter você por aqui, porque esse conteúdo ele foi desenvolvido para te ajudar a descobrir como se tornar a sua melhor ideia, a se transformar no seu negócio mais relevante e se realizar como seu maior case de sucesso, porque é justamente aí que os nossos caminhos se cruzam. Porque a partir do momento que você entende isso, você acaba virando o meu próximo case de sucesso. Então é isso aí, tamo junto. E o episódio de hoje é empreender por necessidade, sem clareza do propósito do negócio. Do que realmente se trata, Adriano? Do que realmente estamos falando? De agarrar a primeira oportunidade, porque você não tem tempo, porque você não pode pensar em nada melhor, porque você tem necessidade, porque por acaso surgiu essa oportunidade que caiu no seu colo. E não tem nada de errado com isso, né? Mas aquele esquema, é o que tem para hoje, vamos para cima, ele pode ser perigoso. Não estou te incentivando a deixar de analisar essas oportunidades e realmente ir para cima. Estou querendo te chamar a atenção de outra coisa. E o que é essa outra coisa? É você simplesmente fazer isso, meter as caras, se jogar, sem ter um mínimo de análise, sem ter nada pré-estabelecido, sem você ter um mínimo de conhecimento, né? A gente vai falar sobre estabilidade aqui, concurso público, etc., em outro conteúdo, mas é um exemplo muito interessante para trazer aqui, nesse sentido que eu estou falando, porque se você quer se preparar para um concurso concorrido, você tem que se preparar. Você tem que estudar, você tem que se preparar. Você tem que estar apto, capacitado ali no dia para você ser melhor do que os outros para poder realmente conseguir conquistar aquela oportunidade. Empreender não muda nada. E o que eu mais vejo, às vezes, as pessoas indo com a cara e com a coragem e simplesmente não vão para cima e depois a gente vê o que faz. E esse processo ele pode ser bem desgastante, esse processo ele pode ser bastante doloroso e ele pode significar muitos anos aí de dedicação, inclusive para se recuperar disso, né? Conheço gente que se frustrou com o primeiro fracasso e resolveu não empreender mais, né? E tem uma péssima história para contar de empreendedorismo justamente por não ter analisado isso que eu estou falando. Então é extremamente assim importante você analisar isso, porque quando você tem uma análise prévia, eu não estou falando de nada complexo, tá? Não estou falando de nenhuma ferramenta mirabolante, não estou falando de, nossa, tem que me preparar assim absurdamente para fazer uma análise. Pode ser uma coisa muito simples, né? Uma conta muito básica. Eu vou trazer dispositivos aqui e forma que você pode encontrar para avaliar, né? Isso que a gente está falando durante o conteúdo. Se não for nesse, eu vou trazer num próximo. Enfim, cara, tem tanta coisa pra gente falar aqui que vai ter bastante tempo pra gente dividir isso. Mas o principal é você realmente não perder uma boa oportunidade, quebrar antes da hora por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de orientação. E realmente o objetivo desse canal, meu objetivo é que eu possa contribuir com isso, beleza? Ah, qual o benefício de você refletir, né? De você ter uma pré-análise, uma avaliação daquilo que você vai fazer? Justamente você conseguir mitigar risco, você prever erros e etc. Por menos experiente que você seja, uma pesquisa de mercado na onde você quer atuar, uma análise daquela oportunidade, se realmente é uma oportunidade, se você vai estar empreendendo e tem um propósito por trás daquilo, ou literalmente aquilo é uma commodity, você vai ter que brigar por preço. Então tem alguns princípios básicos que quando você realmente leva em consideração, muitas vezes você já nem aceita jogar. E você guarda essa sua energia para você aplicar onde realmente vai ser relevante, onde realmente você vai ter resultado ou onde você realmente tem um risco potencial muito maior de ter resultado, porque o resultado ele nunca é garantido, ele depende de N fatores. A gente vai discutir sobre isso.
Mas se você já tem uma avaliação desse risco, isso se torna muito interessante. E a gente está na era da informação. O maior ativo que tem hoje, na minha opinião, é a informação, né? O conhecimento que está aí à disposição, muitas vezes gratuitamente. Na internet aí tem muito conteúdo relevante, conteúdo de excelente qualidade. Tem muita porcaria também, né? Aí depende do que você procura, né? É um universo gigantesco que, na verdade, você é reconhecido por aqui, pelo próprio algoritmo, por aquilo que você vai atrás, né? Então, se você for atrás de porcaria, você vai ser alimentado com porcaria, mas tem muita coisa boa que você pode pegar. Inclusive esse conteúdo, né? O objetivo dele é de ser realmente conteúdo de qualidade, ser relevante, fazer diferença para você e te ajudar de alguma forma. Então é isso aí. Dito isso, a gente tem muita facilidade. Na minha época não era assim, não. Na minha época tinha que ler um livro, na época eu tinha péssimos hábitos de leitura, a gente nunca teve culturalmente isso, principalmente na minha geração, pouquíssimas pessoas. As que tinham, com certeza, conseguiram conquistar algum diferencial durante a vida, né? Se souberam aplicar isso, porque não adianta também você absorver conhecimento, reter conhecimento e você não conseguir externalizar isso. Mas realmente na minha época eu tinha uma escassez de informação muito grande, a vida era limitada no bairro praticamente que a gente morava, né? A minha geração ainda pegou aí um pouco de expansão do que é mundo aí com a chegada da televisão na década de 70, né? Eu sou dessa década, um tiozão. Mas antes disso nem televisão tinha e aí literalmente o nosso universo ficava limitado ali naquela comunidade que a gente vivia, né? Hoje não, hoje você tem um mundo na palma da mão, né? Mas pode ser a porta para um novo mundo ou pode ser a janela da sua cela, né? Do seu cárcere, dependendo de como você utiliza o aparelhinho chamado celular, né? Enfim, voltamos ao conteúdo. O problema não é o fracasso em si. O problema, até porque assim, com o fracasso se aprende muito, né? Você já deve acompanhar algum conteúdo aí de empreendedorismo, eu também acompanho algumas pessoas que acham interessante. O fracasso ele fortalece, o fracasso ele realmente ele contribui, né? Agora, o problema é fracassar por impulso, né? E com esse impulso você se jogar num buraco por desconhecimento e depois você ter que sair desse buraco. Você vai ter que investir muito tempo, muita energia para você conseguir realmente superar isso, né? Então, se você puder evitar isso, excelente. Evitar o fracasso você não vai poder evitar, uma hora ou outra vai acontecer. Não sei o tamanho do fracasso, o contexto do fracasso, mas é sempre feito assim, né? A vida é feita de erros e acertos. A questão é o seguinte: quanto melhor informado você tiver, mais conhecimento você conseguir agregar, maior será a redução, né, dessa probabilidade, né? Ou que você tenha até fracassos, mas fracassos que você pode prever de certa forma e saiba lidar com eles, né? E não entre aí como um passageiro, né, de um caminhão na ladeira sem freio e sem saber o que vai fazer depois que ele bater, se é que você vai sobreviver a isso. Então, eis o ponto, tá? Mas a gente vai evoluir com esse assunto aqui durante o conteúdo para você entender melhor aonde que eu quero chegar. Bom, falando sobre isso, é muito provável que você já tenha ouvido um jargão, né, que se usa muito. Não, vai, se joga, vai para cima, é quebrando a cara que se aprende. O vai, se joga, vai para cima, acho que tem que ir mesmo. Não tô te incentivando a alimentar um estado de inércia, tá? Pelo contrário, tô te incentivando a se movimentar, mas se movimentar na direção certa. Quebrando a cara se aprende, e se aprende muito. Eu já passei por isso. Mas eu também perdi praticamente uns 20 anos. Não perdi totalmente porque os fracassos me ensinaram muito. Mas eu botei energia durante praticamente uns 15, 20 anos em direção errada. Isso me custou bastante caro, tá? Bastante caro financeiramente, bastante caro nível de tempo, de não ter visto meus filhos crescerem, de uma série de coisas que eu vou dividir com você mais pra frente. Então, você ir pra cima, pra sair da sua zona de conforto, né? Aquela motivação de coach, não, vamos pra cima, tem que se movimentar, tem que agir, tá com medo, vai com medo mesmo. Você começou no para mais, né? Pô, é muito legal isso. Só que
é mais legal ainda se você souber para onde você está indo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vale a pena você empregar energia, você colocar sua atenção nisso antes de tomar esse impulso inicial. Vai, mas vai informado, entendeu? E não se joga de qualquer jeito para aprender depois, porque esse aprendizado durante o processo, como diz um amigo meu, trocar a turbina do avião voando é muito mais difícil do que se ele estiver em solo e você estiver com o manual de instruções na mão. Como que eu faço isso, Adriano? Beleza, já entendi, tá? Tem que analisar, tem que isso, tem que aquilo, não pode ir de qualquer jeito, mas como é que eu faço isso? Bom, primeiro passo, considera pelo menos refletir sobre aquilo que você quer fazer. Se o negócio que você pretende ser desafiado, ou seja, se o que você pretende empreender, o tipo de negócio, não importa o que você vai fazer, que você reflita sobre isso e entenda se além da questão ganhar grana, ganhar dinheiro, que na minha opinião é um dos erros primários aí que muitos empreendedores cometem, criar um negócio só para ganhar dinheiro e pagar a conta. Para isso você não precisa criar negócio, para isso você trabalha para os outros, para isso você pode trabalhar por conta própria e você vai conseguir o mesmo êxito. E aí você não precisa criar mais uma empresa inútil ou uma empresa que só vai servir para entrar no mercado para depreciar o mercado ou que vai te gerar um monte de problema futuro que você desconhece hoje e de repente você acha que está pagando a conta e na verdade você está fazendo é dívida, né? Então eis o ponto, né? O negócio ele existe para dar lucro, mas ele não pode existir como propósito apenas de ganhar dinheiro, porque senão ele não sustenta e ele jamais vai ser relevante, sem contar que ele provavelmente é uma commodity que todo mundo faz a mesma coisa e o único diferencial é preço. E aí a briga de foice é muito feia. E não queira você participar de uma briga dessa, porque já dá para imaginar, né? Bom, o que você pode fazer então? A primeira coisa, você faz a pergunta se esse negócio aí que você está disposto a colocar sua energia empreendedora, ele vai te tirar da cama só pelo dinheiro, como eu já disse até agora, ou existe um propósito por trás disso? O que realmente ele pode agregar de relevante? Que dor que ele cura? Transformação que ele promove? O que ele resolve? Né? O que realmente te motiva além da grana, de você botar tua energia, teu esforço e teu tempo, muitas vezes a sua vida inteira nesse negócio? Se você conseguir responder essa pergunta, né, você pode fazer uma segunda pergunta, tá bom? E agora, com os recursos que eu tenho, eu consigo realmente fazer isso acontecer? O que eu preciso para realmente entrar nessa empreitada? Então são duas perguntas muito simples, mas que se você parar para pensar e refletir sobre isso, elas podem ser muito esclarecedoras, né? Caramba, ficar falando dá bastante sede. Então, se você fez essas duas perguntas, isso já pode ser muito, mas muito esclarecedor. E pode te ajudar a poupar muito tempo. Provavelmente muitos anos aí da sua vida fazendo besteira. Se você se convence, então, de que realmente existe um propósito plausível para você encarar isso, você tem que pensar em como você viabilizar. Se você tem que pensar em como você viabilizar, você tem que entender o que você tem de recursos. E para você entender o que você tem de recursos, existe uma ferramenta bastante difundida no meio corporativo chamada análise SWOT, e que em português seria uma análise fofa, né? De forças, fraquezas, oportunidades e tal, que você pode estar utilizando para você fazer uma análise prévia. Tá, o que eu tenho de diferencial nesse mercado que eu estou querendo atuar, nesse negócio? O que eu tenho de fraqueza? Qual é realmente essa oportunidade? Como é que eu lido com ela? O que eu tenho que realmente fazer para que isso aconteça? Então, quando você começa a contextualizar essa até então excelente oportunidade que pode ter aparecido para você, ou às vezes essa oportunidade na verdade é uma necessidade, né? Você precisa abrir um negócio para sobreviver
E não é ilegítimo isso. Pelo contrário, eu acho extremamente legítimo, mas se você pode aproveitar esse ensejo e realmente refletir e colocar sua energia em algo que vá além disso, a probabilidade de você começar certo e ir muito longe ela é muito maior. Porque se você fizer só pela necessidade, é, você vai ajudar a engordar a estatística de empresas que não duram nem o primeiro ano, que fecham até o terceiro até o quinto ano, e quando a gente chega no quinto ano, você vai ver que eu trago alguns dados aqui mais para frente, o volume de empresas que não passa dos 5 anos de idade. Então a gente fala de uma coisa muito séria, a gente fala de uma taxa de mortalidade das empresas no Brasil absurda. E quando a gente vê algumas análises e comentários de especialistas, né, a gente vê muito aquela análise do lado esquerdo do gráfico, sabe? Eu não sei se você tem alguma afinidade com o mercado financeiro, né? Mas fala do lado esquerdo que é aquilo que já aconteceu, né? Então, análise de tendência daquilo que já aconteceu, existem diversos especialistas, mas não tem nenhum que olha para o lado direito ali onde não aconteceu nada e te diz, ó, faz isso, isso e isso, né? Isso para tudo, né? Se você pegar na construção civil, né, um jargão que se usa, né, ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Você ser comentarista de futebol, de um jogo que já aconteceu, de alguma coisa que o cara já fez, beleza. Você só tá comentando, você tá virando crítico de algo que você tem ali como fato. E aí você tem nada errado, nada de errado com isso. Eu acho que é necessário, porque através dessas métricas aí, dessas análises, a gente consegue ter muitas respostas para não cometer os mesmos erros lá na frente, né? Eu só tô querendo contextualizar aqui que dentro dessas análises que eu vi em relação à mortalidade das empresas, é falta de gestão, é a carga tributária pesada, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui no conteúdo sobre isso. Então, essas questões realmente existem, mas a raiz do problema não é essa. A raiz do problema, na grande maioria dessas empresas, principalmente micro e pequenas empresas, é a falta de parar para pensar antes de agir e saber onde está se metendo, falando português bem claro, né? E depois que você já se meteu, amigo, minha amiga, já foi. Você já se meteu, então você vai ter que se virar. Aí se vira nos 30, como diria o saudoso não, né? Como diria Faustão, né? Enfim, vamos seguir aqui. Para contextualizar isso, vou contar a história que aconteceu comigo. Meu primeiro negócio que eu quebrei. Faz bastante tempo, eu já estou praticamente 30 anos nessa toada aqui. E falo para você que nos últimos 12 eu encontrei um caminho excepcional de aplicar todo o conhecimento que eu desenvolvi, e de lá para cá venho me aprofundando muito mais nisso, mas eu já testei várias vezes essa metodologia, ela funciona muito bem. Uma hora você vai ter a oportunidade de ter conhecimento do que a gente está falando. É, eu tive uma oportunidade muito novo, acho que na época eu estava recém-casado, minha esposa acho que estava grávida ainda quando eu comecei esse negócio. Foi mais ou menos quando minha filha nasceu. E um amigo, numa conversa, eu estava procurando uma oportunidade, na época eu trabalhava no meio artístico, né, tive uma carreira inicial aí bem novo como professor de dança, depois atuei como modelo, ator e tal. Durante um tempo eu consegui levar essas atividades aí paralelas, mas aí eu comecei a focar nos negócios, veio a gravidez, acabei casando cedão, com 20 anos eu estava me casando, quer dizer, a água começou a bater, né? E aí a gente tem que correr atrás do negócio. E aí quando você corre atrás do negócio, apesar de eu estar no mercado interessante, artisticamente falando, era um mercado incerto, né? Porque quando você assume família, assume responsabilidade, você é obrigado a comparecer ali todo mês, e eu não tinha isso. Então eu acabei levando a questão artística como uma coisa paralela e acabei caindo para o mundo do empreendedorismo. E aí, sem conhecimento nenhum, por puro impulso, né, do momento. E numa conversa com um amigo, ele falou: cara, eu compro aqui cesta básica de uma empresa, eu tenho X cesta básica, pago tanto, na hora eu já fiz a conta de cabeça, eu já sabia quanto que ia dar de faturamento, né? Nessa parte matemática eu sempre raciocínio, eu sempre consegui me desenrolar bem.
Já fiz uma análise ali, achei interessante essa ideia, esse papo, e depois fui fazer a lição de casa, né? Ver quanto é que, qual que era o custo, qual que era a margem que ia ter, se isso dava para montar a estrutura que eu precisava para poder fazer a entrega das cestas básicas. Na época já estava surgindo um serviço de entrega chamado Porta a Porta, que um pouquinho mais atrás disso, as empresas elas disponibilizavam dentro da cidade um determinado ponto de entrega, as pessoas iam lá e retiravam essa cesta básica e em alguns casos você retirava na empresa, enfim. E aí surgiu esse serviço de entrega porta a porta, né, que você deixava na porta do colaborador da empresa. E eu já entrei nessa fase, então eu já precisava é, atuar no mesmo nível que o mercado estava atuando. Né? Eu não podia já entrar com um diferencial competitivo negativo, né? Eu tinha que fazer pelo menos aquilo que estava modelado já no mercado. E assim eu fiz, né? Fiz a lição de casa certinha, até que fiz um estudozinho ali com as minhas limitações ali, com o conhecimento que eu tinha na época. Mas eu consegui realmente estabelecer ali um desenho, né, do que eu deveria fazer. Eu vi que a conta fechava, então aluguei um galpãozinho para montar, comprei lá um carro para fazer entrega, que na época era uma Kombi furgão nova, financei, dei entrada, aquela coisa toda. Montei a estrutura bonitinha e comecei a trabalhar, feliz da vida. O ganho era pouquíssimo, era basicamente aí o que eu ia ter de salário base aí, um salário mínimo de entrada em qualquer empresa que eu viesse trabalhar ali naquele momento, mas eu tinha uma empresa, tinha um negócio que podia expandir, podia crescer, etc. Até aí tudo certo. O grande problema foi o seguinte, eu não pensar no que viria depois, porque eu estava numa bolha analisando somente aquela oportunidade. Eu não estava analisando o mercado que aquela oportunidade estava inserida. Eu não fui pesquisar mercado, não fui entender como esse mercado funcionava, não fui entender se aquele padrão de cesta básica que eu estava fechando com a empresa do meu amigo, por questão de network, era uma coisa recorrente de mercado. Então, esses erros que eu cometi que eu vou te contar agora. Eu montei e comecei a operar, beleza. Aí eu falei, agora eu vou crescer, né, o negócio, agora eu vou começar a divulgar para todo mundo. Acontece o seguinte, que aquela cesta básica que ele contratava era algo exclusivo da categoria dele, da que ele atuava. Né? E era um negócio muito fora da curva para o mercado na época. Então ela era uma cesta que custava 4 vezes mais do que uma cesta básica convencional. E o que mais o mercado comprava era a cesta básica convencional para pagar o mínimo possível, porque aquilo era uma obrigação trabalhista que os sindicatos exigiam e você precisava cumprir essa obrigação, né? Só que aí o valor dessa cesta que mais vendia, ele era muito menor, consequentemente a margem de lucro menor ainda. E aí eu fui descobrir, quando eu comecei a atuar e retirar mercadoria nos meus fornecedores, de que no lugar que eu ia comprar 2, 3 fardos de arroz, saía um concorrente com 3 carretas fechadas, outro com 2, todos os dias. E eu fazia uma compra por semana, às vezes, para entregar pontualmente ali num outro cliente novo que eu tinha fechado mais 10 cestas aqui, mais 15 ali. E a margem era muito pequena. Muito pequena. Principalmente porque eu não tinha poder de compra. Então, como é que eu concorro? Qual é o meu poder de compra perante uma empresa que onde eu estou comprando 12 sacos de 5 quilos de arroz, eles estão comprando 2, 3 carretas de 30 toneladas fechado por dia. Então, assim, o volume manda, o poder de barganha de compra é outro. Né? O cara não vai fazer um outro preço, o fornecedor, o fabricante, o produtor. E aí eu já comecei a ver a enrascada que eu tinha me metido. Eu falei, tudo bem, eu tô... Qual que é a minha saída agora? É eu explorar mais aquele perfil de empresa que eu já estou atendendo, que é um trabalho um pouco mais personalizado, tem muito mais itens, é uma cesta mais difícil de administrar. E fui por esse caminho. Só que aí eu descobri que esse caminho era extremamente limitado também, porque eram pouquíssimas empresas. Né? Eu descobri que que a convenção coletiva dessa categoria, esse sindicato, ele só atuava no aeroporto de internacional de São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, para as empresas que atuavam ali. E não era para todas, eram algumas, né? Dependendo da atividade que ela exercia. E são vários sindicatos que atuam, são várias categorias diferentes. Então eu vi que também o meu público interessado ali era bastante escasso, era bastante limitado, né? E eu tentei ali um trabalho um pouco mais difícil, porque aí já não tinha mais o network, não tinha mais amizade, era, né, ir para cima mesmo.
Enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu ia tentando por outros caminhos e descobrindo que o outro caminho era bem complexo. E eu não tinha capacidade de competir, a não ser que eu tivesse preço. Só que na hora que eu ia fazer a conta daquilo que eu pagava e o preço que eu tinha que fazer para fechar, eu literalmente não ganhava. Às vezes eu tinha que pagar para entregar a cesta básica para o cliente. Então, literalmente, não ia funcionar. Só que depois de 11 meses fazendo isso e a coisa rodando e tal, bonitinho, eu tive um probleminha. O meu amigo perdeu um contrato dele e reduziu praticamente 50% do pedido. E aí você imagina. Eu tenho um faturamento que foi pensado para poder suportar uma determinada estrutura. Se eu perdi metade desse faturamento, quer dizer, matou todo o custeio do custo do negócio. E aí eu comecei a passar sufoco. Acho que uma excelente iniciativa que eu tive na minha pouca experiência, mas tamanha foi o estresse que foi gerado nessa época e foi justamente falar, tá, eu não vou conseguir dar conta nisso. Então, em 2 meses eu decidi parar o negócio, fechar o negócio. Para me ajudar ainda nesse inteirinho, roubar a Kombi na porta da minha casa. E a sorte, ou né, a sanidade na época foi ter contratado um seguro, então eu perdi o dinheiro da entrada, que era até significativo na época, mas o reembolso do seguro pagou pelo menos a amortização da dívida, então não fiquei com a dívida do carro. E renegociei ali a saída do imóvel com o proprietário e depois fiquei com a despesa aí dos aluguéis ainda para vencer. O cara foi gente boa, parcelou para mim lá e eu consegui depois pagar isso. E aí, nesse momento, o que eu ia fazer? Eu cheguei para esse mesmo amigo meu e falei: ah, cara, ferrou, né? Agora eu não consigo suportar isso. E, cara, me ajuda. Deixa eu fazer qualquer coisa na tua empresa aí. Me dá uma oportunidade aí. Qual o mínimo que você paga aí para quem entra na sua empresa? Me paga isso aí e me dá a oportunidade que eu vou fazer valer. Aí eu comecei a empreender, ele aceitou, falou, não, então, vê aí o que você faz aí, entra na empresa, foi, né? E vamos para cima. Por enquanto você entra como meu olheiro aí, né? Na empresa. Me apresentou todo mundo como para todo mundo na empresa com o olheiro dele. Você imagina a recepção que eu tive no negócio. E eu consegui reverter isso. A parte boa da história é isso. Depois de um ano eu consegui reverter. Enfim, acabei entrando e empreendendo dentro do negócio dele para somar com o time que ele já tinha e para o negócio dele crescer. Então eu já gosto de dizer que assim, o empreendedorismo, né, o fato de empreender é muito amplo, né? Quando a gente fala em empreender, a gente só pensa em criar um negócio, em abrir um negócio, etc. Mas o empreendedorismo ele serve para tudo na vida, né? O conceito, né, fundamental da palavra empreender é você se lançar um novo desafio, né? Se propor a desafios. Isso a gente faz o tempo todo na nossa vida, desde criança, né? Quando a gente começa a tentar andar, a gente está se propondo um desafio. Então, isso já faz parte, né, da vida de qualquer ser humano. Então, a amplitude, né, e a relevância da palavra empreender, quando ela é bem compreendida, ela expande a nossa consciência em relação a isso. Né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena você anotar, se fizer sentido. Bom, empreendi dentro da empresa do meu amigo lá, consegui achar o meu espaço. Depois de um ano, eu estava sendo reconhecido pelos colegas ali que atuavam, que realmente eu fui mal introduzido, literalmente, dentro da empresa, mas que eles reconheciam o meu valor, o meu trabalho, e aí comecei a somar com o pessoal, a gente fez um trabalho bem interessante. E nesse meio tempo eu descobri uma outra coisa interessante também. Eu acabei não deixando de fazer a entrega das cestas básicas. Eu só não tinha mais a estrutura da empresa, mas a empresa continuava aberta e eu continuava tendo o cliente. E aí eu negociei com ele o seguinte: olha, tem algum problema para você? Se eu não tiver empresa, estrutura, mas eu conseguir entregar a cesta básica? Ele falou, você consegue? Eu falei, consigo, eu me viro, eu dou um jeito. Você me entregando aquilo que o sindicato exige, né? E na qualidade que eu preciso entregar, para mim não ter o menor problema. Bom, beleza. Aí eu comecei a aprender a tirar leite de pedra, fazer do limão a limonada. Na época, a única pessoa que trabalhava comigo era meu sogro. Então a gente já tinha um acerto entre a gente aí, do que eu tinha que pagar para ele, ele me ajudava também. Não era só questão do ganho, era questão de dar uma força e tal. Eu não tinha mais o carro, mas eu conseguia, através dele, acho que inclusive, eu consegui
a indicação de alguém que tinha Kombi, queria fechar um trabalho, aí eu aprendi o que era terceirizar, né? E aí terceirizei a entrega, a parte logística desse negócio. Não, o volume não era muito grande, porque ele tinha caído pela metade, mesmo assim tinha umas 100 e poucas unidades aí que a gente entregava. Os profissionais dessa empresa, eles não moravam tão distante um do outro, porque era tudo mais ou menos nas imediações aí dos bairros, tanto de São Paulo, Guarulhos e etc., que fazem aí imediação, né, que geograficamente eles estão ali no entorno do aeroporto de Guarulhos. Então não era algo que era impagável, ele compunha ali dentro da conta, né? Eu já tinha um valor que eu já vendia, então eu fiz a engenharia reversa, uma coisa que eu uso até hoje na minha vida, e é um negócio que funciona muito bem. Eu comecei a desconstruir o processo, falei, bom, eu já tenho o preço de venda, já sei o que eu tenho que entregar. Então vamos entender agora os novos custos e o que eu posso fazer para reduzir isso e para entregar. O importante é a entrega lá no final. E aí eu descobri que eu podia fazer a mesma coisa que eu fazia como estrutura de um carro financiado zero, que eu pagava seguro, etc e tal. E assumir a responsabilidade de manutenção disso. Tinha que ter gente para dirigir, na época não tinha, eu mesmo que ia dirigir, fazer as entregas. Aí isso demandava tempo. Aí uma estrutura de um galpão e etc, que pagava aluguel, pagava conta de água, de luz, uma série de coisas que eu absorvi no começo e que não tinha necessidade ali naquele contexto, pelo menos ali depois disso tudo ter acontecido. Porque meu sogro falou, olha, eu tenho uma garagem na minha casa, a gente pode fazer a montagem dessa cesta básica na garagem da minha casa, como o período é curto, no máximo uma semana a gente faz isso aí, entrega e acabou. Uma semana por mês não vai me atrapalhar ali, eu consigo ceder o espaço para você, a gente se combinou, fez um acerto entre a gente ali, terceirizou a entrega com esse rapaz. O meu sogro ainda acompanhava ele, né? Era uma pessoa de confiança para que as coisas acontecessem da forma que tinha que acontecer. E aí eu, além de ter conseguido um emprego, empreendido dentro da empresa desse meu amigo, conquistado o meu espaço, na época eu já estava como gerente comercial e tal, eu estava evoluindo ali dentro. Eu continuava empreendendo e entregando as cestas básicas, agora com uma estrutura infinitamente menor, e a minha margem de lucro começou a aparecer. E isso fez com que eu pagasse as contas que ficaram para trás e começou a agregar, né, com aquilo que eu realmente fazia. E foi uma coisa que eu sempre fiz, mesmo eu estando com atividade em algum lugar, eu sempre tinha alguma forma de empreender paralelamente, né? Isso é uma outra coisa que eu recomendo fortemente, principalmente quando você tem medo de empreender, a gente vai trazer isso no próximo vídeo, ou quando você está numa fase de transição. A notícia ruim, e aí depende do ponto de vista de cada um do que é ruim, é que você vai ter que trabalhar dobrado, mas você está trabalhando dobrado por uma causa justa, né? Você está aumentando a tua segurança em relação a uma fase de transição ou ao arriscar em algo que você não conhece, né? Então, você ter algo que te suporte para você te fazer o básico, né? Vamos lá, pagar as contas e você poder empreender, e a hora que uma coisa se sobrepor a outra, aí sim você abandona. É bacana, só que isso exige muito trabalho, né? Então, no perfil do empreendedor, você tem que gostar de ir para cima, de trabalhar, e não pode medir esforço para fazer a coisa acontecer. Ilusão daquele que acha que, não, vou virar empresário para virar patrão, porque aí eu não preciso trabalhar, né? Já nasceu morto o negócio, infelizmente. Poderia ser tão simples e tão fácil assim, mas não é. Então, por que acontece essa história da cesta básica? Porque possivelmente você pode estar começando, talvez você já tenha cometido um erro parecido, ou você está começando e de repente é um ponto de atenção, né, para você usar esse exemplo do que aconteceu comigo, de repente na sua vida, no teu negócio, para poder fazer uma comparação e ver de repente alguns insights que eu tive durante esse processo e entender que de repente você não precisa ir por aquele caminho que normalmente todo mundo acha, né? Não, vou arrumar um sócio, abrir um CNPJ, depois que eu abrir empresa, eu vou ter o escritório, não sei o quê, para depois pensar o que você vai fazer, né? E pelo contrário, né? As empresas hoje na nova economia, que são preparadas para a nova economia, as startups, elas funcionam totalmente diferente, né? Primeiro você tem uma grande ideia, depois você vê como você faz um protótipo dessa grande ideia, aí você cria um MVP, que é o mínimo viável ali daquele produto, serviço, aquilo que você quer apresentar no mercado, você testa ele, tem um feedback de mercado, ajusta, molda, valida e tal, e a partir daí que você vai pensar como é que você vai estruturar esse negócio, o potencial que ele tem, etc. Você já vai ter algumas métricas. Então, assim, é muito mais dinâmico e acontece de uma outra forma, né? Então, se eu tivesse agido assim nessa minha história da cesta básica, eu teria começado já na garagem, começado já terceirizando lá a entrega, a minha margem de lucro teria sido excepcional.
E eu acabei querendo estruturar um negócio para primeiro montar a cara de um negócio que na verdade nem existia de fato e nem estava consolidado em um mercado que eu nem conhecia direito, né? Então, fica aí a dica para de repente você aproveitar isso na sua empreitada. Eu comentei que eu ia trazer uns estudos, né, uns dados na verdade. E eu vou até pegar a referência que eu tenho aqui. Eu vou ler aqui, vai ficar mais fácil. Quase 20% das empresas fecham no primeiro ano. Tá? Isso é um censo do IBGE de algum tempo atrás. Talvez esse percentual tenha tido uma pequena variação, mas isso não é nem... eu não estou aqui validando a estatística. Estou aqui contextualizando através da estatística para você entender isso tudo que eu falei até agora. Então, 20% das empresas já fecham no primeiro ano, que é o que aconteceu comigo lá na cesta básica. Né? Praticamente metade das empresas fecham até o terceiro ano, ou seja, 50% das empresas que abrem hoje no Brasil não duram 3 anos no mercado. Mais de 70% delas não passam do quinto ano de idade. É uma coisa muito séria. Né? E 5 anos de idade é um período de maturação bem interessante para a empresa. Né? Hoje, alguns mercados, acho que isso é até muito tempo hoje. Mas acho que é um tempo para pequeno e médio negócio aí, para quem está começando, acho que é bem razoável, né, de você conseguir realmente montar um mínimo viável, né, um MVP dessa empresa, testar, etc. Esse processo demora em torno de um ano e meio. Depois disso, você vem para o mercado, você aprende um pouco mais no mercado, você vai se especializando nisso, cria um processo e tal. E aí, quando você chega com 5 anos, dependendo do nível de inovação, né, e da disrupção que você está promovendo, você provavelmente vai ter vai estar com a sua empresa aí colocada na pista para poder pegar velocidade e decolar mesmo. Dependendo se esse trabalho de base for bem feito, né? E aí, como eu já comentei aqui, o que dizem, né, as análises, né? Que 50% fecham por falta de gestão ou excesso de competitividade. Falta de gestão é falta de você buscar conhecimento. Falta de você treinar para empreender. E às vezes o pessoal se refere assim a gestões extremamente complexas. Então eu vou trazer aqui durante o conteúdo uma forma muito simples de você fazer uma conta rapidinha na calculadora em 5 minutos, você conseguir entender se esse negócio é válido ou não é válido de acordo com o objetivo que você quer para você. Né? Então é usar aquele princípio da engenharia reversa, né? Da desconstrução de um processo para você conseguir chegar realmente numa análise factível daquilo em curto espaço de tempo. Então, se isso é uma coisa que te interessa, põe aí no comentário aí. Você gostaria de ter um vídeo falando só disso, que aí eu produzo aqui um vídeo para a gente fazer isso juntos aí, para você ver como é simples. E quando você descobrir isso aí, eu garanto que você nunca vai entrar numa furada, ou se você analisar um negócio, isso já me fez poupar, falar muitos nãos e sair de muita coisa que geraria um esforço gigantesco para um resultado pequeno, simplesmente fazendo essa análise, uma continha básica. Tá? Então, isso é um assunto que pode te interessar bastante. Comenta aí. Então, assim, fecha por falta de gestão, competitividade. Competitividade porque provavelmente você fez mais do mesmo, né? Essas empresas fazem mais do mesmo, entram num mercado comoditizado e vai brigar por preço. E aí brigou por preço, aí ganha mais forte. Aí você caiu na arena com um gladiador, amigo. Entendeu? Aí não tem chance, então vai para cima. Lembra lá, eu comprando a cestinha, meia dúzia de pacote de arroz e os caras saindo com carreta lotada de 30 toneladas e não era uma só não, era fila de carreta. Como é que eu ia competir com os caras desses? Né? Aí fica complicado. Então o mercado comoditizado é extremamente complexo, principalmente para quem está começando. Se você pega algo que ninguém fez, ele não é um mercado comoditizado que ninguém fez, então você já está inovando. Né? Então, muita gente que começou a estar grande em mercado comoditizado hoje começou há muito tempo atrás. Para você entrar agora e querer sentar na janelinha é complicado. Por isso que tem que inovar, tem que ter propósito, tem que transformar, tem que ter uma série de pré-requisitos aí para dar certo hoje nesse mundo, nesse milênio que a gente está vivendo. Eu quero discutir muito sobre isso porque eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer toda a diferença para você. 30% alegam que a carga tributária, que realmente é promíscua aqui no Brasil, né? Não vamos tapar o sol com a peneira, é a grande vilã da história. Mas a carga tributária é a mesma para todo mundo. Irritação.
A carga tributária ela é a mesma para todo mundo. E se você está agindo de forma lícita, né, você já vai entrar no mercado sabendo sobre isso, né? O mínimo que você precisa saber é quanto você tem que pagar de imposto. Quando você vai abrir um negócio, o contador, né, por menos informado que ele seja, ele vai te dizer, né? Tá ali implícito a alíquota tributária que você vai ter que pagar para o teu sócio majoritário, que é o governo, aí todos os meses, né? Mas isso é um fato conhecido, então não dá para colocar desculpa nisso. É que normalmente as empresas, quando entram em dificuldade, deixam de pagar o imposto, depois isso vira uma bola de neve e realmente acaba quebrando pelo imposto porque deixou de pagar o imposto por conta de outros motivos que vieram antes, né? Então, a não ser que seja de forma ilícita, que eu não recomendo, porque aí vira terra de ninguém e é um caminho que eu não conheço, então não posso dividir minha experiência com você. Eu sempre procurei ir pelo caminho lícito da coisa. E já vi muita gente que foi pelo caminho ilícito e ficou aí pelo meio do caminho, então eu realmente não recomendo. Bom, qual que é a conclusão que a gente chega com essa coisa toda, né? É que empreender por necessidade, por ocasião, por oportunidade, tende a te seduzir, fazer mais do mesmo por impulso, sem antes medir as probabilidades e as consequências. Probabilidades de êxito e consequências do fracasso, né? A proposta desse conteúdo é justamente te alertar sobre muita coisa que eu tive na minha experiência. Estamos falando de uma trajetória de praticamente 30 anos aí de experiência, onde eu errei muito e onde eu acertei muito também. Tenho acertado muito nos últimos 12 anos, para ser sincero. Mas eu consegui achar um caminho que no começo foi meio por osmose. Eu tinha um insight de algumas coisas que eu precisava mudar depois das duas quebras. A segunda, você vai ficar sabendo aí, é só acompanhar o conteúdo que você vai ficar sabendo dessa história. Mas eu sabia que eu tinha que buscar algo diferenciado, etc. Então eu já tinha ali, né, instalado ali uma necessidade de fazer algo diferente e realmente fui buscar isso. Eu achei um caminho interessante que eu vou compartilhar aqui com você, que fez virar o jogo, né? Que foi uma virada de chave, foi um divisor de águas e com isso veio a mudança de mentalidade e uma série de coisas que aconteceu. E depois eu venho testando essa metodologia, validando, e validei em vários negócios. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 4 startups engavetadas com MVP feito, validado no mercado, prontas para poder atuar. E eu estou segurando porque uma exige bastante energia, outra exige bastante investimento e etc. E eu tenho um projeto de vida diferente hoje, então eu realmente preciso ter sócios que componham esses desafios ou investidores e tal. Então, isso é uma outra coisa, para a gente conversar numa outra hora. Mas é um processo validado que deu muito certo, que você também vai ter oportunidade de tomar conhecimento disso. Quando eu falei lá da ferramenta, né, da análise fofa, SWOT, é muito simples. Se você for no Google lá e digitar isso aí, você vai encontrar. E já vale aqui para te fazer mais um alerta, assim, o empreendedor e principalmente o empreendedor de alto impacto, que é o propósito desse conteúdo. Um princípio básico é pesquisar, buscar, pensar e procurar onde ninguém vai, querer conhecer coisas novas, testar coisas novas. Então, assim, esse fundamento de pesquisa, de buscar, de encontrar, de descobrir, ele tem que ser inerente de um empreendedor de alto impacto. Tá? Então, por isso que eu não comentei nada, mas assim, eu até coloco aqui no link do vídeo, né? Na verdade, um link abaixo aí do vídeo, para você poder baixar essa ferramenta. Eu vou pegar uma ferramenta aqui, um modelo que eu uso, e coloco na nuvem aí para você poder fazer download, se facilitar a tua vida aí, mas eu recomendo fortemente que você nem faça isso. Se você vá no Google e pesquise, você vai achar N modelos, vai ver o que fica mais bonitinho, com a cor que você gosta. E utilizar isso, e é legal porque você vai até pegar a ferramenta e você vai achar, de repente, os conteúdos fundamentando a ferramenta, a forma ideal de utilizar a ferramenta. Meu objetivo aqui não é ficar apresentando o que todo mundo apresenta, o que todo mundo faz. Olha, a ferramenta é assim, isso serve para isso, para aquilo, você tem que preencher. O objetivo é trazer experiência, compartilhar a experiência e trazer ali aquilo que se aprende na lida, no campo, o feedback real de alguém que atua no mercado. Porque eu estou produzindo isso, esse é um projeto que eu estou iniciando, né? Inclusive com esse vídeo. Mas é um projeto totalmente paralelo. Eu tenho a minha vida ativa como empreendedor, eu tenho meus negócios, eu tenho
não dependo desse projeto, né? Pelo contrário, esse projeto está sendo criado por outros motivos, por outros fundamentos. Fechado? Então, é isso. Por hora, eu acho que é o que tem para compartilhar com você desse conteúdo especificamente. Então, se fez sentido para você, tamo junto e te vejo lá.